Olá, queridos amigos, aqui estamos nós, mais uma vez, com muita alegria, para iniciarmos esse momento com Dona Amélia Rodrigues, né? Nós estamos estudando o livro O Essencial, que é a última obra psicografada pelo nosso companheiro Divaldo Pereira Franco, e nós estamos estudando a cada semana um desses capítulos. E hoje nós temos aqui a nossa amiga Regina Baldovino, que vem trazer a sua contribuição para a nossa noite de estudos, né? Seja bem-vinda, Regina. Boa noite, Obrigada Thelma. por estar aqui, boa noite, e que os nossos amigos possam também usufruir desse momento com Dona Amélia Rodrigues, né? Então, Regina, quer falar alguma coisa? Não, nosso boa noite a Cumprimentar. todos, boas-vindas, né? Sempre muito bom estar contigo no seu canal, né? E estudar Dona Amélia Rodrigues, enriquecedor. Então, Com é uma certeza, felicidade sempre renovada, né? Que todos com sejam certeza. bem-vindos, os que estarão conosco hoje, online, ao vivo, os que estarão no futuro, enfim, né? Isso mesmo. Então, vamos nós, vou passar a palavra para a Regina, a lição um pouquinho grande, né? E nós temos muito para lembrar desse meigo amigo, né, que nos deixou tantas recordações, tantas observações importantes que Dona Amélia vai nos lembrar hoje, né? Então, vou passar para você, Regina, a palavra é tua, e bom estudo para todos nós. Para todos nós. Obrigada, Thelma. Você que está chegando aí agora, né? Você que está conosco. Vamos nos deliciar. O livro é O Essencial, 11ª obra e última do Espírito Amélia Rodrigues, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Um livro que vai fechando vários capítulos que a benfeitora foi abrindo, foi trazendo ao longo das outras 10 obras. Não todos, mas alguns capítulos bastante interessantes. E nós estivemos aí num giro pelo estado de São Paulo há vários dias, né, passados, e nós vimos assim o interesse de muitas pessoas pelas obras de Amélia Rodrigues, justamente para resgatar, né, ensinamentos ditos, feitos de Jesus à luz do Espiritismo. Foi um trabalho muito interessante, nós gostamos bastante e temos certeza que, com o auxílio desse Espírito, muito nós teremos a acrescentar na nossa vivência cristã. Como sempre, nós fazemos uso do Novo Testamento, certo? Nós fazemos uso das obras básicas e, nesse caso, nessa terceira temporada, estamos estudando o livro já mencionado, O Essencial. O texto de hoje realmente é muito interessante. E ele pode ser somado, ele é o capítulo 14, que chama Vamos-nos, saiamos daqui. É uma expressão, tá, que está em João 14:31. Logo depois que a gente encontra no Novo Testamento, assim, eu sou o caminho da verdade e da vida, quando Jesus também fala do Paracleto, aquilo tudo. No finalzinho do capítulo 14, Jesus, que está conversando com os discípulos, está dizendo que ele não tem muito mais tempo para conversar, não terá muito mais tempo para fazer e acontecer, já que ele irá de volta à casa do Pai, né? E que o Senhor do mundo, ou seja, a legislação humana ia tomar conta, né? E estamos vivendo isso até hoje. Então, encontramos lá em João 14:31, aqui, segundo Haroldo Dutra Dias, né? A seguinte passagem: mas, para que o mundo saiba que amo o Pai e que faço assim como o Pai me ordenou, levantai-vos, saiamos daqui. Então, ele estava ali naquele colóquio
E a dona Amélia coloca o capítulo 14, vamos-nos, saiamos daqui, que é a mesma coisa. Vamos-nos, para ir tem que levantar, né? João registrou levantai. Então, Jesus ali está falando uma série de coisas, os discípulos, mas Senhor, mostra-nos Deus, mas eu estou há tanto tempo com vocês e vocês não estão vendo o Pai em mim, né? E aí eles estão conversando e de repente Jesus diz assim, vamos, levantai-vos, saiamos daqui, ou vamos-nos, saiamos daqui. Muito bem. Você que está conosco neste momento, assim, já viveu aquele instante, aquele momento mental ao qual você não está acostumado, que o deixa espantado, espantada, às vezes apavorado, apavorada, mas que o leva ou a leva a alterações significativas no seu comportamento, aquele momento assim, opa, né? Algo surpreendente acontece, bastante grande, para que seus pensamentos se altere sua forma de ver, de sentir e de agir. Pois é, por que a gente pergunta isso? Estudando esse capítulo, nós nos demos conta que esse tipo de situação se deu também com os discípulos de Jesus. E talvez, quiçá, não só uma única vez, né? Já que os conceitos que ouviram a respeito do reino dos céus ou do reino de Jesus, né? Na palavra dúcida e nobre daquele estranho rabi, porque ele era diferente de tudo que estavam acostumados, mas que os cativava dia a dia, mas produziam-lhes verdadeiro estupor. Eles ficavam, tipo assim, com aquela incapacidade momentânea de reagir. Esse é o estupor, né? De reagir a estímulos, de ter reações, aquela coisa assim, né? Então, mas eles também ficavam extasiados e aturdidos em vários outros momentos, deixando-se arrastar em devaneios. O que são devaneios? Fantasias, sonhos, e nós vamos relatar aqui alguns sonhos que eles tinham, né? Enquanto Jesus, na condição de filho de Deus, demonstrava o poder de que se encontrava investido. Muito bem, então nós estamos diante de uma situação, de um momento, conforme já dissemos, Jesus está conversando e está preparando-os para o finalizar da sua presença entre eles, né? E, com certeza, sentados, né, em algum prado verdejante, Jesus, né, vamos, saiamos daqui, eu levantemos. Mas muito interessante o que Dona Amélia Rodrigues registra e que não está nos registros dos evangelistas, está na obra O Essencial, capítulo 14. O Essencial, capítulo 14. Então, ele começa, antes de falar, vamos, saímos daqui, João relatou que, diante daquela conversa, eu sou o caminho da verdade, da vida, e eu vou preparar-vos um lugar, e eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai, e eu faço aquilo que o Pai me ordena, né? E depois que eu me for, vou enviar o Paracleto ou o Consolador. E ele, em um momento, diante da expectativa dos discípulos, e fala assim: mas eu vim para que tenhais vida em abundância. Olha que interessante, para que tenhais vida em abundância. Vamos ver se isso tem alguma relação com o que Dona Amélia Rodrigues registrou. Então, nós trouxemos aqui do livro, tá? O que Jesus fala para eles nesse momento de estupor, nesse momento em que eles estão, como é que é? Né? Como é que vai ser a coisa? O que é que ele está falando? Né? Então, Jesus lhes diz, relatos de Amélia. A dor nos espera nos vales e nos montes de sofrimento. Satanás, lembramos, Satanás é aquele que espalha, né? Que causa problemas.
Satanás domina as multidões insensatas e arrasta-as às loucuras do prazer enganoso. Apresenta suas maravilhas e farsas, armadilhas e astúcias com compatibilidade extraordinária. Nessa semana estávamos estudando nossos estudos particulares e nos demos conta de uma palavra que significa muito isso que Jesus acabou de dizer, similaridade. Nós costumamos falar sintonia, né? A sintonia você tem que plugar, mas a similaridade significa que você está no mesmo diapasão, né? Dessa criatura, dessa situação, desse momento. Então, as similaridades, né? Nas farsas, armadilhas e astúcias. Continua Jesus. Ele conta o Satanás com as fraquezas humanas que lhe permitem a sintonia maléfica. Em consequência, o seu império cresce na terra e o seu exército de sequazes sitia e explora vidas com inclemência. O que são sequazes? Os partidários, os seguidores de um bando, né? Então, em função dessa sintonia maléfica, o império cresce. E os sequazes desse Satanás, que não é uma figura personificada, é uma situação, né, que Jesus está mencionando, né, ganha espaço. Imiscui-se em toda parte e causa dano por onde passa algum dos seus membros. Logra a difamação, a suspeita e a injúria. Proporciona enfermidade simulacro, aquelas que não são verdadeiras, mas são enfermidades, e vicia em repousos internos de ociosidade, ou assula os temperamentos fortes às batalhas de desunião e de ódio. Parece que ele está aqui na nossa frente falando aquilo que nós estamos presenciando hoje, né? 2025. Satanás é o responsável por muitas desgraças que assolam entre as criaturas humanas por ser destituído de sentimento, especialmente de compaixão. Olha que interessante. Justamente por não haver compaixão nos corações humanos, esse sentimento, né, que dizima vidas, vai ganhando proporções. Aí Jesus faz uma pausa silenciosa. Em seguida ele repete: saiamos, vamos daqui. Tipo assim, chega, vamos, né, à lida. Mas aí ele prossegue, porque parece que nesse momento ele deseja aclarar àqueles que estão ali ao lado dele que havia um inimigo oculto que necessitava ser combatido de maneira especial. Olha que interessante. Ele tipo assim, ó, acorda, povo, né? Vamos sair daqui. O inimigo está oculto. Jesus não temia nada, não receava, mas ele estava alertando a fragilidade dos seus discípulos, futuros apóstolos, que enfrentariam dores tremendas. Aí ele diz assim: as ambições humanas governam os povos e submetem-nos cruelmente, permitindo que a anarquia e o rancor neles se instalem, facultando-lhes locupletar-se, saciar e enriquecer. Alguma dúvida sobre isso? Não temos nenhuma dúvida. Passados mais de 2000 anos, a situação ainda é essa. Vale lembrar que nos registros da benfeitora Amélia Rodrigues, ao longo das obras, ela vai dizendo que nesse momento em que Jesus esteve aqui,
a Terra passava por um período muito significativo de ignorância, de sofrimento, de dor. E ela chega a mencionar em uma de suas obras que a partir dali Jesus, com seu magnetismo, a sua presença, a sua compaixão, a sua ação, a partir dali o mundo é como que se transporta a um novo tipo de, vamos dizer assim, de energia, se é que é essa palavra. A gente dá um pequeno salto em direção a uma melhoria daquele estado grosseiro, quase primitivo de coisas, né? Então, aqueles que se debruçarem sobre as obras, quando chegarem lá na obra que fala sobre isso, irá se lembrar que nós dissemos hoje. Continuou Jesus: as portas do inferno escancaram-se e os condenados estão sendo liberados para redimir-se. Olha que informação grandiosa que Jesus já estava deixando lá para eles. Mas esses condenados não têm forças morais. Deixam-se algemar novamente as tendências más e as selvajadas que fazem questão de manter. Em um breve parênteses, quando nós lemos Ação e Reação e outros livros da Lavra de André Luiz, através de Chico Xavier, nós vamos vendo essas realidades sendo mencionadas, sendo mostradas, principalmente quando André Luiz mostra o que é o verdadeiro inferno, né? Nas camadas mais densas da espiritualidade, né? Então, esses condenados estão sendo liberados para redimir-se. E Filomeno de Miranda também confirma isso através da sua quadrilogia, que começa em transição planetária, né? O predomínio do mal vem conduzindo todos aqueles que se lhe submetem através dos tempos passados e dos vindouros, conforme esperam. Então, o mal é capcioso, ele é persistente, ele é paciente e ele vai predominar. Mas Jesus muda um pouquinho o tom, dizendo assim: o Pai, porém, compadecido das suas misérias, libertou-os, a esse que estão lá nos infernos, temporariamente, ou a nós, né, que estávamos nos infernos, não sabemos, a fim de que pudessem aprender com o amor o sentido sublime de viver. Eles, porém, né, que foram liberados temporariamente, arraigados ao mal, têm dificuldade e agridem os incautos que com eles simpatizam. O que são incautos? Os imprudentes, aqueles que não têm cautela, né? Estão aí assimilando o mal. Então, assim, o Pai os libera, mas eles não têm força moral, têm dificuldade, agridem. Porém, o reino se instalará, o reino de Deus ou o reino dos céus, se instalará ao peso de muita renúncia e tribulação, de lágrimas dulcificadoras e de sofrimentos inumeráveis. Mas é necessário auxiliá-los com todos os esforços da mente e do coração. Se você ouvisse isso, se você estivesse diante de Jesus e ele te dizendo isso, você também ficaria atordoado. Você ficaria aturdido. Você ficaria, como é que é? Né? E medroso até, né? Então, o que aconteceu? Nós, nesse momento, estamos escutando essas verdades e a nossa mente nos remete lá às páginas dos livros que estão nos dizendo isso. E, por outro lado, nós estamos vivendo nos nossos núcleos familiares, profissionais, religiosos, etc., essa ebulição de coisas estranhas,
né, que estão assim nos deixando meio atordoados, meio descrentes, meio sem força moral, meio sem vontade, e ao mesmo tempo, puxa, mas talvez seja a nossa última chance. O que aconteceu com os discípulos lá atrás? Os discípulos estavam assim, alimentando um sonho de felicidade, com base naquilo que Jesus falava sobre o reino dos céus, ou o reino de Deus. Então, o sonho de felicidade deles, que já, que eles estavam elucubrando, dilui-se. E a realidade se apresenta muito diferente. O que estava acontecendo? Para aqueles poucos homens, cujas ambições eram reduzidas às necessidades imediatas, vale lembrar que os galileus não se metiam com as tricas farisaicas, não queriam saber o que estava acontecendo no governo, eles tinham preocupações com as necessidades básicas do dia a dia. Eles cumpriam lá seus rituais, suas, né? Mas eles não se metiam em grande coisa. O negócio deles era a sustentação do corpo. Então, para eles também, tudo agora lhes parecia um sonho bom que dava medo de despertar. Eles estavam vendo aquele rabi majestoso que por onde passava, né? Fazia, acontecia e falava daquele reino, mas de repente Jesus lhes deixa esse discurso e agora. Então eles passaram a ver-se diante de algo surpreendente, demasiadamente grande para os seus pensamentos. Claro, eles estão saindo ali das questões comezinhas, das questões aqui, do aqui e agora. E Jesus os está jogando para um outro estado de coisas. E está dizendo, direto ou indiretamente, vocês vão enfrentar tudo isso. Porque daqui a pouco eu volto para meu pai. O que você faria? O que você faria, né? Muito bem. Mas Jesus, então, o bem-aventurado, veio para demonstrar a grandeza da felicidade mediante novos comportamentos. E ele fazia isso muito no seu grupo, né, no seu colegiado, na intimidade dos ensinamentos, né? E ele ia orientando e formulando novas maneiras de comportar-se diante de si, do próximo mais próximo, de todos, da sociedade. Era uma regra de bem viver. Tá? E através desses bons comportamentos viria a felicidade para nós também. Né? E não ele demonstrava essa felicidade mediante esses comportamentos, e não aqueles que então constituem a melhor maneira de viver. Ele está dizendo, até aqui foi assim. A partir daqui, depois que eu estou aqui, depois que eu passar, e já que eu trouxe vida em abundância, vocês vão viver a felicidade dessa maneira. Olha só. Dessa maneira. Então, Jesus, né? E voltamos ao verdadeiro estupor que esses discípulos viviam nesse momento. Então, eles começaram a sonhar com as regiões de paz, onde os anjos abençoavam as vidas, e os labores não eram do quilate a que estavam habituados, desgastantes e intermináveis. Então, eles começaram, né? Deve ser mais leve, deve ser mais suave, porque o trabalho deles realmente era pesado, né? Até hoje. O trabalho do lavrador, o trabalho do pescador, outros trabalhos braçais são pesados. Eles começaram a cogitar. Deveria ser maravilhoso. E eles quase sorriam intimamente. Viver em um lugar de venturas, sem as doenças desgastantes, sem a miséria desoladora, as lutas de classes separativas, lembremos, né? Saduceus, fariseus, publicanos, né? Nazireus, etc. Ia.
né? Assim como de crenças, né? Então, que formavam as expiações pungentes, ou seja, dolorosas, penosas. Devia ser maravilhoso. Um lugar de ventura, aquele lugar que Jesus dizia que não era neste mundo, porque o reino dele não era neste mundo, né? Mas Jesus prometia um mundo de felicidade para aqueles, né, que vivessem o reino do céu já em vida. E pensavam como seriam os relacionamentos afetivos e sociais, as expressões de convivência e a vida nos lares. Será que tudo isso seria diferente? Aquele mar amado provia de alimento as populações ribeirinhas e as barcas nele flutuantes que pareciam estrelas no firmamento distante. Isso tudo continuaria da mesma forma? Ou será que tudo isso se modificaria? Amélia Rodrigues chega a dizer que todas essas populações ribeirinhas ao largo do Lago de Genesaré ou do Mar de Tiberíades, como queiram, né, formavam um colar de pérolas, onde Jesus, né, caminhou e deixou sua mensagem de amor. Esses discípulos anteviam cidades nesse reino que eles cogitavam, né, sem os rigores do trabalho exaustivo, mas com festejos de glorificação a Deus que não se terminassem. Então, nós vamos glorificar a Deus interminavelmente. Roupagens pomposas, alimentos variados, abundantes, as mesas enriquecidas, tudo isso enquanto emoções que eles desconheciam os levavam às lágrimas. Eles cogitavam. Mas como, porém, tudo isso aconteceria? Como? Senão pela interferência direta do Pai bondoso a quem Jesus se referia muitas vezes. Como que isso poderia acontecer? E nós, né, diante dessa pergunta, nós também nos perguntamos como? Né? O Pai bondade, atuando através de Jesus, agiria como? Será que esse reino de Deus, o reino dos céus, seria como eles estavam imaginando? Bom, vale lembrar que entre eles havia birras, havia querelas, né? Antes, quando Jesus começou essa manifestação junto a ele, de modificação de comportamentos, de pensamento, que fizeram com que um virar de chaves, né, solicitassem deles outras posturas, a ponto de depois, como apóstolos, darem os testemunhos que deram, né? Então, essas birras e essas querelas deram lugar à fraternidade e ao carinho, que antes eles tinham dificuldade de compreender. Nós vamos encontrar na obra de Amélia Rodrigues sempre como perdoar Jesus, como agir Jesus, como fazer Jesus. E eles tinham dificuldade. Quem é o maior no reino dos céus? Não pode ser. Judas achava que era ele. Não podia ser. Ou era Pedro, a quem Jesus dera a direção, né, do colegiado, ou era João, o discípulo amado. Então, eles tinham essa. Mas Jesus vai modificando esse estado de coisas. E então a fraternidade, né, frater, eu com outro, meu irmão, né, vai se instalando, né, e o carinho também vai se instalando. Mas eles voltavam a cogitar, segundo a benfeitora. Como, no entanto, apesar deles estarem adquirindo fraternidade, carinho, né, conciliar esses sonhos que eles tinham, que acabamos de mencionar, com a realidade a respeito do seu reino, reino de Jesus, quando ele tivera, voltamos a perguntar, ocasião de afirmar que não era deste mundo. Eles conheciam as redes, o lago, as lavouras, as sementes,
as dificuldades de toda a ordem, né? As manifestações públicas, enfim, as doenças. E Jesus dizia, não, meu reino não é deste mundo. Desse mundo palpável eles estavam, né? Mas como? Né? Como conciliar? Eles sonhavam tudo isso, né? Mas como? A gente não sabe como é o reino dele, né? E eles paravam para pensar nesse momento de elucubrar, de modificar pensamentos, né? Atitudes. Jamais alguém realizar o que ele fazia com naturalidade, em qualquer lugar, em todo lugar e a qualquer hora. Eles viam que a face de Jesus transfigurava-se e toda a sua doçura convertia-se em energia luminosa que submetia os circunstantes. A benfeitora afirma que, na maioria das ocasiões, quando Jesus abria a boca para falar, ele como que magnetizava, né, as mentes, elas ficavam assim. Então, por isso que a gente entende quando ele falava para 5.000 pessoas, etc. Né? Imaginemos o poder dinamizador do Mestre Jesus. Não dá para imaginar, mas a gente também, a exemplo dos discípulos, né, cogita de como seria a coisa. Aí voltamos à benfeitora. Apesar de não entenderem tudo quanto ele, Jesus, ensinava, seguiam ao seu lado, deslumbrados e sonhadores. Tipo assim, né? Que maravilha! Como pode fazer tudo isso? Sensacional! Olha como cura, olha como ensina, olha como é doce, como é belo esse rabi. Ele não tem vergonha das prostitutas, dos pecadores, né? Dos publicanos, né? Porque havia uma diferença cultural, histórica, social entre eles mesmos, entre os 12, daqui a pouco entre os 70, logo mais entre os 120 e adiante entre os 500, como há entre nós hoje. Nem todos naquela época eram pescadores. Alguns haviam chegado de outras aldeias, vilas diferentes, onde os costumes e os hábitos variavam, né? As preocupações eram outras, necessidades também. E como aqui, né? A gente sai para o nordeste do nosso país, parece um outro país, né? A gente desce um pouquinho mais, eu estou no sudeste, no sul, a gente desce um pouquinho mais para o sul, também parece um outro país. A gente vai para o centro-oeste, então, diferença cultural, histórica, social, mas é o mesmo Brasil e continuamos, né? E conseguimos viver como filhos da mesma pátria. O que aconteceu então? Eles começaram, esses discípulos, começaram a compreender, depois de tanto Jesus falar, e nessa passagem, eu sou o caminho da verdade e da vida, Jesus fala que o reino dos céus está no íntimo de nossos corações. Então, eles começam a compreender que esse reino do qual Jesus falava tem as suas balizas, tinha e tem ainda nesse coração humano, conforme João escreveu lá, Lucas também, no coração humano. E a sua extensão é a vida de cada um, que a percorrerá pelas vias das lutas e da abnegação. Então, o reino de Deus vive no coração humano e se manifestará através de cada ser, né? Via lutas, abnegação, renúncia, entrega, todos os sinônimos possíveis. Mas Jesus repete diante daquele estado de: opa, eu vim para que tenhais vida em abundância, não temais.
E aí não tem mais. Jesus, então, põe-se de pé, porque os amigos estavam indecisos naquela... O que é exatamente que ele está falando? Será que vai ser tudo isso mesmo? Né? Então Jesus diz, saiamos, vamos daqui. E aí, então, o que aconteceu depois do saiamos, vamos daqui? Jesus vai, né, às pradarias, às planícies, aos planaltos, desenvolver o seu apostolado de amor, de atendimento, de entendimento, ficando por um pouco mais entre os discípulos até que fosse chamada a retornar. A benfeitora conclui o capítulo 14 escrevendo assim: sucederam-se os dias e o Festival da Boa Nova espraiou-se pela Palestina de fronteiras vizinhas, anunciando o reino de Deus numa exaltação à vida, como dantes nunca se tivera oportunidade de ouvir. Então, Jesus não ficou naquele discurso e demonstrou a vida em abundância, a felicidade que ele estava trazendo, ele estava propondo, e ele dizia ser real para todos nós que aderíssemos a implantação do reino de Deus, do reino dos céus entre nós. E ela, a benfeitora, no mesmo livro, lá no capítulo 29, nós fizemos uma pequena ponte para concluir a apresentação. E esse reino de Deus, nós começamos falando de Satanás, né? Que ele estava e ele continua, ele tem tentado aí, né, sempre fincar suas garras. Mas a benfeitora escreveu: o reino de Deus já distende as suas fronteiras pelo imenso planeta, pelo nosso planetinha azul, alterando a sua face para predispor os seres humanos à tarefa de conclusão da sua realidade. Qual que é a nossa realidade? A de seres imortais, fadados à felicidade, implantando este reino nos nossos corações e no nosso entorno, construindo ou reconstruindo esse planeta para uma felicidade que não é desse mundo. Conclui, não nos enganemos. Esta é uma hora decisiva. E ela fecha assim. Então, aquela voz, né, ora retumbante, que ciciava de vez em quando, né, prosseguiu chamando as criaturas ao cumprimento dos deveres e nunca silenciou. Mesmo quando a crueldade se tornou poderosa e tentou calar o som libertador, ou seja, as trombetas de liberdade que Jesus, né, colocou para nós, os céus desceram à terra através dos imortais, que prosseguiram cantando até os nossos dias e assim seguirão até o fim dos tempos. Não nos enganemos. Esta é uma hora decisiva para mim, para você, para nós. Então, neste momento que nós vamos devolver a palavra à nossa querida Thelma, né? Talvez nós estejamos vivendo esses momentos de atordoamento, né? Intimamente estejamos em dúvidas, com incertezas, com dores, sofrimentos. Será que é isso mesmo que eu quero? E será que é verdade tudo isso que o Espiritismo diz? Né? Vamos acordar de vez, né? Vamos acordar de vez. Né? Muitas vezes nós temos a voz íntima do Satanás em nós. Quando Jesus trouxe a proposta do reino de Deus em nós. É isso, Thelma. Devolvemos a palavra a você, querida. É isso mesmo, né? Que linda lição essa, né? Que nos leva a tantos pensamentos.
Eu estava aqui pensando enquanto você falava, a surpresa desses discípulos perante essa promessa de Jesus, né? Quando ele começa ali trazendo uma serenidade a Pedro e a todos eles sobre a questão, ele ia se ausentar, né? Mas antes disso ele falou, mas não vos deixarei órfãos, né? Vou preparar-vos lugar, né? Que é quando começa todo esse capítulo. Aí a gente fica pensando, se hoje nós temos ainda essa incerteza, muitos de nós, quer dizer, muitos daqueles que não têm o conhecimento do Evangelho, do reino de Deus, do reino dos céus, imagina os discípulos naquela época, né? Como ia ser agora que não tinha Jesus ali com eles, né? Então, esse devaneio deles ali, até pensando que esse reino. Jesus falou o tempo todo, né, Regina? Que o reino não era aqui, que o reino dele não estava nesse mundo, mas é difícil esse entendimento, né? Porque a gente sabe que a gente só entende quando a gente compreende, né? Verdade. E até então eles não tinham compreendido essa mensagem, não tinham entendido o trabalho íntimo, árduo de cada um deles que teria de ser feito para essa conquista, né? Que não era uma conquista como eles estão falando aqui, sonhando com aquele reino perfeito, com aquela paz, que muitos ainda pensam assim, né? Que o mundo espiritual é o que nós construirmos. É o que Será nós. aquilo que nós construirmos, né? E veja, Na né, que nossa vida. quando Jesus diz que não nos deixaria órfãos, nós só vamos compreender isso com o Espiritismo, sabendo que Só, a gente tem exato. um espírito guardião, um espírito Isso. familiar, né? Ele não nos deixou órfãos, só que a nossa fragilidade ainda é tamanha que também. Bom, eu não me arvoro a dizer que sou discípulo de Jesus, muito pelo contrário. Ainda é Mas, difícil. mas nós também ficamos assim, né? Será? Como você colocou agora, muitos ficamos pensando assim: será que tudo isso que a doutrina vem ensinando é verdade, né? Será como que vai ser? Essas perguntas, as mesmas perguntas que os discípulos faziam com outras palavras. Mas Verdade. nós ainda temos essas dúvidas, né? Temos muito, Ainda temos essa dúvida. E quando muito. ele fala aqui, achei muito interessante essa questão do Satanás, do mal, né? Porque parece uma coisa tão atual, né? Atualmente a gente vê tudo isso, essa balbúrdia que a gente vê de maldade, de crueldade, das pessoas querendo sobrepor os outros, países enfrentando países, né? Desafiando países. Então a gente vê a insegurança que a gente vive, né? Então, tudo isso nos leva a pensar que é o mal que está por causa da imperfeição do homem. Do homem. Então, causando todo esse mal-estar nos corações, essa insegurança. A gente vê várias pessoas, às vezes, citando essa dificuldade dos dias atuais, mas citando o momento atual sem ir lá na causa, porque a causa é o egoísmo e a imperfeição nossa, ainda. Então, é preciso esse trabalho, como Jesus falou aos discípulos, desse voltar para dentro de nós. Né? O que a gente pode fazer diante disso tudo? Né? Será que eu estou fazendo algo em prol de toda essa melhora? Porque, Regina, a gente espera o mundo de regeneração, até mesmo nós espíritas, como se fosse um passe de mágica. É verdade. Né? É verdade. E não vai ser não Não é vai esse passe de ser. mágica. O reino já está implantado, mas para que a gente sinta, é necessário esse trabalho, né, de todo dia, trabalho árduo, de procurarmos sermos melhores a cada dia e vivenciar o evangelho, né? Que é o que a gente sempre fala aqui. E É vivenciar o verdade. evangelho é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Você falou aí bem rapidinho no capítulo 29. Ela escreveu assim: não há dúvida de que a pleiade de espíritos que constitui a nova revelação,
que é o Paracleto, o Consolador, né? É a mesma que esteve com Jesus, a mesma equipe que instalou Sim, sim. lá a Boa Nova é a mesma que está junto à Nova Revelação. E Uhum, aqueles que cooperavam encarnados e não conseguiram a libertação total dos liames, né? uhum. Que os atavam aos vícios, estão de volta, estão de Ah, volta para completar a sublime tarefa da instalação do evangelho nas massas. pois Olha, é, olha aí, olha, é de olha aí, assustar, não é? É de não é? assustar. É, porque a gente acha, às vezes, que a gente está tão certinho, né? É, A gente está cumprindo com todos os nossos deveres, mas será que estamos? Será que estamos perante a nossa consciência, né? Realmente sendo sinceros, honestos, buscando fazer o melhor que nós o pudermos, né? melhor. Porque Jesus espera que nós façamos, né? Ele confiou em nós. Vós sereis meus discípulos por muito se amarem, né? Então Verdade. a gente tem um Se a papel gente aí muito conseguir essa importante. fraternidade, Pois é. esse carinho entre nós, que já é algo muito difícil, né? É muito Diante difícil. de culturas, de status, de pontos É. de vista, já é um caminho. Eu li, antes de você encerrar, eu estava lendo no livro Justiça e Fé, Fé e Justiça, um livro que recobraram algumas lições de Pedro Leopoldo, Chico Xavier, que Uhum. estavam perdidos. Então, um espírito chamado Diana diz que para ela vencer a vaidade, ela viveu 9 encarnações Meu sem Deus, sucesso. tá Sem vendo? sucesso. E ela tinha que vencer a vaidade, o orgulho e os ciúmes. Então, ela diz, não, então só inveja. 9 sem sucesso. Pois é, Aí ela conclui que 2.000 anos ela não conseguiu vencer pois é. essas três Quantas dificuldades. idas e vindas nós estamos tendo, né? Retornando ao corpo, retornando à vida física para rever as nossas questões. Você citou aí um livro muito, muito bom que a gente está até estudando e tem cada caso maravilhoso, que é o Ação e Reação. E a Verdade. gente vê lá pessoas ali, espíritos ali que viveram às vezes 4 séculos para dar conta de uma situação que foi desenvolvida em uma encarnação, Em né? uma encarnação. Ligada à questão da sensualidade, ligada à questão da ambição. E então a gente sabe que nós temos muito a fazer, né? Não somos vítimas de nada, De nada. de nada, não podemos nos acharmos vítimas, porque nós não somos. E Deus é tão misericordioso que Ele nos dá talentos maravilhosos, né? Para nós usufruirmos, para nós, a nossa inteligência, a nossa capacidade de entender hoje, com tantas obras, com tantos recursos, né? Que aqueles discípulos não tinham nada disso, né? Então, um Nada tempo disso. diferente, e que a gente tem que estar muito vigilante, né, Regina? Muito Pois vigilante, é. para nós estarmos realmente caminhando sem desviar das nossas questões, né? Aquilo que nosso foco, né? Enfim, a gente ficaria aqui conversando muita coisa, né? Ficaríamos. Ficaríamos. Olha, a Kelly, Cristina Kelly, manda aqui um recadinho para você, dizendo que é a Kelly de Ribeirão Preto. Lindas reflexões que abrilhantaram nossa feira do livro. Acho que foi onde você esteve, né? Nesses últimos dias aí. Um abraço para você, Cristina Kelly. Volte sempre. Então é isso, né? Nós vamos encerrando por aqui, guardando essas observações tão importantes, né? Que vez por outra são trazidas à nossa tela mental aí para que a gente possa realmente sentir o compromisso que nós temos com Jesus, né? Se é que nós queremos ser seus discípulos, né?
e não estarmos aí nessas idas e vindas inúmeras vezes, milhares de vezes, né? Retornando aos Ai, mesmos Thelma, ai, processos, Thelma. não é? É Ai, muito, é muito trabalho, né? É e muito o trabalho. nosso tema de agosto será justamente os tormentos da alma, Olha só, né? pois Então é. é isso aí que a gente vai Voltaremos a falar, né, sobre essas questões que tanto nos voltar. aturdem. Enquanto a gente vai Com certeza. preparando os temas e apresentando, Vamos. a gente se compromete menos. Bom, não sei. Não sei, sabe? Mas vamos fazer a nossa parte, né? Pelo Vamos. menos. Então, querida, as suas considerações finais. Muito obrigada pela acolhida, pelo carinho de sempre. Obrigada a presença de todos aqueles que se fizeram presentes, muito caros ao nosso coração, até 19 de agosto, com os tormentos da alma. Tudo de bom. Isso mesmo. Obrigada a você, um grande abraço e vamos então seguir aí confiantes, né? Que a gente sabe que temos muito trabalho sempre. O trabalho é a lei da vida, né? O Trabalho. trabalho tem que fazer parte da nossa vida para que a gente possa crescer. Vamos trabalhar com Jesus em prol de nós mesmos, né? E de todos aqueles que estiverem no nosso caminho. Meus amigos, obrigada a todos que estiveram conosco. Até a próxima terça-feira. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde para quem assistir em outros momentos. E até mais, se Deus quiser. Tchau, Regina. Um grande abraço.